um impeachment de ministro do STF, vocês só vão, de fato, se indignar quando bater no bolso? Duvida, fala mal do PCC lá. E vai ter Lady Gaga no carnaval, gente. O resto que se lasque. Imagine um jovem que desafiou o sistema, conquistou milhões de votos e se tornou um dos políticos mais influentes do Brasil. Agora, ele fala abertamente sobre o futuro. Nicolas Ferreira acaba de revelar suas ambições mais audaciosas. Mas será que ele estará pronto para isso? Será que o país está pronto para ele? Nessa entrevista, ele não esconde nada. Trump tá lá dando tarifa torta direito. Ontem ele falou que vai tarifar o aço brasileiro em uma taxa essa de 25%. Na semana passada, o Lula já tinha pedido pro Alckmin ver uma retaliação. Aparentemente, eles estão esperando oficializar, que ele deve oficializar hoje, para retalhar. E estão dizendo que o Brasil vai retalhar em techs, ou seja, plataformas de streaming, Spotify, Facebook, Meta, enfim. Basicamente, cada país tem a sua soberania com relação às, enfim, transações comerciais, a questão de imposto, taxação. Tem gerência a respeito disso. O próprio Estados Unidos faz muito isso e o Trump também fez muito isso, principalmente com a China. Então a gente percebe que, óbvio, isso não é bom pro Brasil, porque sempre quem mais sobra e quem se ferra nessa história é o mais pobre, é o mais necessitado. E o governo, obviamente, nunca vai cortar na pele dele, né? Ele não vai cortar, por exemplo, na Lei Rouanet, não vai cortar nos gastos que já ultrapassam de 68 milhões de Janja, não vai cortar, né, em todas as benécias desse Estado grande, preguiçoso e ineficaz que a gente tem. Então, é ruim, obviamente. Espero que a gente tenha um governo que tenha uma relação melhor com os Estados Unidos do que o atual, até mesmo porque, é engraçado, né? Antes do Trump assumir, o Lula chamava ele de nazista. E agora, depois, ele parabenizou o Lula. Então, o Lula tá parabenizando um nazista? Assim, é estranho, né? Na concepção dele. Então, eu espero que o Brasil tenha uma relação comercial melhor, um trânsito melhor, como tinha, por exemplo, na época do Bolsonaro, para que a gente não tenha esse tipo de retaliação. E imposto por imposto, pode deixar que o Haddad já tá aumentando bastante aqui, Trump. Não precisa aumentar mais, não. Vou te perguntar do viral do Pix. Se quando você montou aquele vídeo, você tinha a dimensão que esse vídeo se tornaria e o impacto que teve o vídeo, na tua opinião? Acordou muita gente? Então, o vídeo eu fiz como todos os outros que eu já tinha feito anteriormente. Se você pega pra ver lá no meu Instagram, você vê diversos vídeos do mesmo modelo, né? Com a camisa preta, com fundo preto atrás, enfim, no estúdio que eu sempre vou. Então, muita gente, inclusive, acusou de ter marqueteiro por detrás, Bolsonaro, Trump, Elon Musk. Falei, não, gente, fica tranquilo, foi um bloco de notas mesmo no iPhone e a gente gravou, durou cerca de 10 minutos a gravação desse vídeo. Depois, a gente editou e postou. Eu confesso que na hora eu tenho uma métrica de cabeça, assim, né? De quando você posta um conteúdo, vai bombar. Falei, esse vídeo aqui deve chegar nos 60 milhões. Marca que eu já tinha atingido com outros vídeos. Falei, deu muito bom. Só que depois a coisa escalonou. Por quê? Porque o vídeo, ele virou tipo um movimento. Ele descreveu a indignação generalizada que as pessoas estavam talvez sem uma maneira de canalizar aquilo. E o vídeo, eu acredito que foi muito certeiro na comunicação, assim, não foi defendendo A, não foi defendendo B, não foi para poder defender o governo ou não, ou atacar o governo, foi para poder falar o extrato da realidade, de que, olha, isso aqui já aconteceu no governo do Lula. É possível que isso aconteça, e não, o Pix não será taxado, ponto. Então, isso furou a bolha, assim, basicamente não existe mais bolha sobre esse assunto, porque eu vi diversas pessoas que, enfim, talvez não gostavam de mim, ou que não era de direita, ou que não era Bolsonaro, e que falaram, não, eu concordo com o conteúdo, até mesmo que depois, o que a esquerda fez? Fazer um vídeo rebatendo os pontos? Não, fez um vídeo defendendo o governo. Exato. E me atacando dizendo que era fake news. Ou seja, e recuando ainda da decisão. Exatamente. Né? Se é uma porque fake se era news, fake news, por que revogou? Pessoas, eu queria conhecer pessoas que gostam de pagar imposto. Não tem. Tem um monte no Twitter, tem um monte. Eu queria conhecer pessoas que gostam muito de pagar imposto, que clamam vão por feliz. imposto. O Nicolas, fake news, deixa eu pagar mais imposto. Ô, Nicolas, você tá seguindo nessa diretriz, já pensando, meu Deus, no futuro presidência? Porque todo mundo fala, o Nicolas é o futuro presidente. Você pensa em acertar e juntar a galera e mostrar qual é o caminho melhor para todo cidadão ou não? Então, o ponto nós temos pautas prioritárias no nosso país. Sim.
né? O saneamento básico não existe. Você tem muita gente que, poxa, não consegue fazer suas necessidades. Sim. E é saneamento básico, né? Como diz o Whindersson Nunes, não é saneamento VIP ou black, é saneamento básico. Então existem diversos fatores. Poxa, que seja o serviço público, o transporte de qualidade, que seja a saúde, que é um caos, seja a segurança pública, que está completamente descredibilizada no sentido de desvalorizada, né? Já que, enfim, o traficante é solto pelo STF. A grande questão é que eu sei que essas pautas, o brasileiro, se você falar com ele, sua liberdade vai ser tomada, ele não sente, porque ele nunca teve. Exato. Se ele chega lá e fala isso, né? Pô, a única duas coisas que o brasileiro se preocupa é saúde e grana, né? Economia. Saúde e o bolso dele. Por quê? Porque o bolso dele, ele vai sentir. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz, que as pessoas estão indignadas de ver que o Estado é o grande vilão da história, ao mesmo tempo eu falo assim, pô, povo brasileiro, vocês só vão, de fato, se indignar quando bater no bolso? Porque o nosso objetivo como país é o quê? É você ter um país rico, é um país próspero, claro, mas sem você ter liberdade, sem você ter conceitos profundos no âmbito de moral, de princípios. Porque daqui a pouco a gente pode acontecer de estar igual o Canadá, por exemplo. De ter um cara lá na frente que te dá transporte, te dá saúde, te dá educação, mas que você olha os jovens lá, os jovens não têm propósito, as pautas, né, woke, né, tomam o país. Então, assim, eu fico feliz para as pessoas ficarem indignadas, só que o brasileiro, infelizmente, ele é muito, uma parcela, entenda a palavra que eu vou dizer e é verdade, ele é muito egoísta, do tipo, enquanto não bater no meu bolso, eu não me preocupo. Então, tanto que teve gente que votou no Lula só porque foi prometido picanha, pô. Então não venha falar comigo que as pessoas não são egoístas, porque é o seguinte, a cidade pode estar uma porcaria, mas se o trajeto do trabalho dele para casa tá mais ou menos bom, não impede de chegar em casa, se ele consegue comprar ali a carne dele, o resto que se lasque. Exatamente. Então cada um pensa no seu, meu irmão, então, e o resto que se explode. Mas você sabe que eu achei dessa história o seguinte, os caras mais velhos, eles se lembram muito bem da CPMF. Eu lembro. Quem inventou a CPMF foi o Fernando Henrique Cardoso. E era passar no banco, você pagava um pouquinho para ele. É um tequinho. Um tequinho para saúde. Não melhorou a saúde, não foi provisório, durou até 2007 e para os caras derrubar isso aí foi lá na... À noite eles sentam, eles se reúnem, pá! E no dia seguinte a gente já deram uma carcada. Pegando nessa linha que você falou, o brasileiro só tá olhando para o próprio umbigo, né? Só quer saber de economia, mas segurança pública é um tema que pega também a classe média alta, que pega o rico. E por que isso não avança no país? Porque é um tema geral, todo mundo se preocupa com isso. Todo mundo mais ou menos. O Rio de Janeiro, por exemplo, quando você pega lá os casos agora recentes, né? A pessoa tá tomando tiro de bala perdida, tomando sol no terraço do prédio, tem munição encontrada dentro de um pão, pessoas morrendo dentro do hospital, como aconteceu com aquela mulher, não sei se ela é da Marinha, do Exército, mas enfim, morreu também com tiro de bala perdida. Só que vai ter Lady Gaga no carnaval, gente. Tem que agradecer ao prefeito, né? Ou seja, você acha que realmente um povo que tá desesperado por segurança pública não bateria numa decisão de usar... não vou falar se é recurso público, eu não sei, mas eu acredito que seja. Não ficaria revoltada de, poxa, a cidade tá um caos. O Rio de Janeiro é um narco-estado hoje. Você duvida? Fala mal do PCC lá, fala mal do Comando Vermelho lá dentro pra ver o que acontece. Bate de frente com máfias que tem lá uma cartela de máfias que tem no Rio de Janeiro, que você vai ver o que vai acontecer com você. Então, assim, a população, ela é cúmplice disso. Poxa, você não pode sentar numa barraquinha de praia e você ser parecido com um miliciano que o cara passa e te fuzila, pô. Meu amigo, é outra história. Entendi. Quando você, por exemplo, está andando na rua com sua mulher, um cara vai e cospe na cara dela, aí você fala, poxa, não cospe na cara dela. Isso é indignação, sua mulher vai te matar. Meu irmão, indignação é você querer matar o cara, entendeu? Agora, o pessoal olha ano após ano acontecendo isso. Vê que de 2 em 2 anos, os políticos só vão lá e aparecem prometendo lá, enfim, um monte de coisa que nunca vão cumprir. O Rio de Janeiro foi palco de corrupção nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Assim, uma confusão do caramba. O pessoal continua votando nas mesmas pessoas. Quais são os piores estados de IDH no Brasil? O do Nordeste, pô. Mas por quê? Porque o povo do Nordeste é ruim? Não é por isso. Eles são feitos da mesma obra-prima que nós. É a mesma coisa que eu sou feito, eles são feitos. Agora, as decisões políticas são completamente erradas. Por quê?
a própria esquerda coloca essas pessoas na situação que elas estão, de muitas vezes miseráveis, de dificuldade, para na época da eleição ela realmente falar, cara, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de R$50, e aí vota o fulano de tal. Então assim, Maranhão, por exemplo, foi governado pelo Dino, pior IDH do Brasil. Como que essas pessoas, será que uma hora não bate e fala assim, caramba, vou tentar uma coisa diferente aqui. Já passou 20 anos, o meu filho não tinha saneamento básico. Eu não tenho. Por exemplo, no governo anterior, no governo Bolsonaro, foi feita a Secretaria de Alfabetização, que foi algo espetacular, feito inclusive pelo Carlos Nadalim. O governo Lula chegou e extinguiu. Então, assim, não importa se uma coisa está sendo boa, se está sendo ruim. Igual, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, né? Ah, mas foi do Lula. O Lula começou e nunca terminou. O Bolsonaro foi lá e terminou. Então, assim, não há um plano de Brasil, há um plano de partido. Há um plano de poder, de poder. Então a pessoa não consegue tomar nenhum tipo de atitude. Por exemplo, Rio de Janeiro, um cara fala assim, não, vamos resolver o Rio de Janeiro. Meu amigo, vai ter efeito colateral. Que presidente quer encarar o Rio de Janeiro e solucionar o Rio de Janeiro? Porque vai muito político preso. Vai perder voto também. Vai muito bicheiro preso. Vai muita gente importante preso. Você acha que o PCC tá onde? Você acha que os caras ficam brincando de roubar a gente na rua? Não. Os caras estão em todos os lugares. Então, assim, se chegar alguém, que nem um Bukele da vida, falar, não, nós vamos resolver esse negócio aqui, vamos fazer uma prisão de segurança máxima, todo mundo tiver envolvido em facção criminosa, vamos colocar como terrorista, vamos botar esse cara tudo na cadeia. O que você acha que vai acontecer? Que presidente que quer aí a maior taxa de homicídios no país da história dele? Mas se for de um vagabundo morrendo, ok. Só que aí o que vai acontecer? Vai ficar 24 horas uma tal emissora batendo nesse presidente, daqui a 4 anos esse cara cai e entra outro pra falar que vai resolver. Então, assim, eles são muito previsíveis, sabe? E lá em El Salvador foi possível fazer isso, mesmo com toda a pressão internacional, chamando ele de ditador, de um monte de coisa, a popularidade do cara lá é de 97% de aprovação. Pela primeira vez, o Natal deles conseguiram fazer um desfile num local onde era uma cracolândia. Então, o que eu sinto o brasileiro também, ele só precisa ver que é possível. Porque hoje ele não vê que é possível. Um cara que nasce hoje numa favela, por exemplo, ele fala, cara, não é possível. Ele olha pro lado e só vê, enfim, uma degradação visual muito grande, desde a música até a arquitetura, até o vocabulário, é tudo assim, nível reduzido e não é belo. Nada é belo em volta do cara. O cara acha que não é possível ter um Brasil diferente. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que, olha, é possível, cara, ter um Brasil diferente. Mas isso não depende só de uma pessoa, de um político. É uma coisa em conjunto, mas vai doer. Vai doer em todo mundo. Não tem como. Agora, Nicolas, ele tinha perguntado de presidência. Vamos lá, você foi o deputado federal mais votado. Espera-se que você vá tentar outros cargos. Tem gente que fala prefeito de BH, tem gente que fala, não, por que ele não vai pro Senado? Governador. Tem gente que fala governador, assim. Presidente talvez seja um sonho mais pro futuro, pelo que eu entendi. Qual que é o próximo passo? Assim, você já fala assim, agora você pode me esperar para prefeito ou governador. Eu não descarto a possibilidade de governo, até mesmo porque vi aí que o candidato do Lula a governo de Minas Gerais é o Pacheco. E confesso que fraco, uma preocupação muito grande para Minas Gerais. Você torce? Você acha que vai dar certo o Pacheco? Não acho que vinga, não acho que ele tenha popularidade. Eu não descarto, então, o governo de Minas. Uma PEC agora, que foi do Eros Biondini, que alterou a idade, que pode alterar a idade de Senado de 35 para 30, colocando uma proporcionalidade, né? Você pode governar um estado com 30 anos, por que não representar o seu estado na casa revisora, né? Que é o Senado. E aí essa PEC alterou um pouco os meus planos, né? Confesso que se essa PEC passar, de fato, acredito que encaixaria como uma luva, até mesmo porque é o local de competência para poder frear aqueles que eu acredito que estão ultrapassando os seus limites constitucionais. O Senado é o quê? 35? Que é o STF. Também é 35. O Senado é 35, então eu não poderia concorrer. Se a PEC for aprovada, em 2026 eu posso concorrer a Senado por Minas Gerais. Mas uma satisfação pelo Brasil de poder, votar um impeachment de ministro do STF seria um sonho. Eu acho que devia fazer uma mudança assim. Presidente não tem reeleição. Acabou. 5 anos, tchau. Tchau, pessoal. Senado. 6. Senado. Senado. É 8 hoje. São 8 agora. São 8 agora. Vai pra 4. E deu. E tchau. Pastinha. E deputado, 2 aninhos. Ó. Igual nos Estados Unidos, 2 aninhos você tem que trabalhar. É isso. E tem o seguinte: recall. Isso é maravilhoso. Os caras iam ficar pianinho. Exatamente. O cara te demite, E voto velho. distrital.
Pode falar. Acabava a farra, hein? Do jeito que é hoje, Não eu não sei se acaba a farra, mas você pode ir tomando algumas decisões que vai reduzindo a farra, né? Uma coisa importante que eu vejo é que as pessoas muitas vezes não entendem é que, poxa, o presidente, no começo do mandato dele é muito um começo de adaptação, né? Você tem que organizar a casa, querendo ou não. Sim. E no final, o último ano, ele só pensa em eleição. Sim. Então, assim, querendo ou não, o cara fica ali 2 anos de trabalho, tentando consertar muitas das vezes cagada do governo anterior. Então, é muito injusto. E, principalmente, como você disse, Emílio, o brasileiro, ele só pensa, ele só consegue pensar de 2 em 2 anos. No imediato. Ele não consegue pensar, poxa, tem o plano, por exemplo, aqui, o marco do saneamento básico, né, que foi instituído, que até em 2038, sim, 98%, né, do Brasil teria água potável. Poxa, quem é contra isso? Sim. Só que aí os caras não querem dar continuidade ou atrapalham a coisa, por quê? Porque foi feito pelo fulano de tal. Assim, é difícil, cara. O problema não tá, mais uma vez, não tá somente na classe política, até mesmo porque muita gente fala, Nicolas, como assim? Você tá com um cara, você tá com outro, apareceu na foto com um, cumprimenta o outro. Fala, cara, é a matéria-prima que eu tenho pra trabalhar, não fui eu que escolhi os deputados e senadores que estão lá. Ah, mas a gente não consegue botar o fulano de tal lá na presidência de não sei o quê. É claro, quem botou a maioria aqui não foi eu, não, foram vocês. Aí você para pra pensar, quanto de pessoas que na hora, mais uma vez, das eleições, eles não pensam, poxa, vamos pegar aqui o presidente da República, poxa, não importa o histórico do cara, não importa quem são os amigos do cara, o histórico de corrupção, e o cara ainda vira presidente da República. Então será que o brasileiro realmente tá pensando num futuro de um país ou tá só pensando nele? A gente tem que mudar a gente. Onde eu nasci? Abriu rua lá, fez pracinha, entendeu? Na favela, fez pracinha, colocou luz, então a prefeitura colocou lá as coisinhas lá de academia. Deu 1 mês, tava sem luz, porque os caras tinham que ficar fumando maconha, né, escondido. Tava tudo cheio de lixo, plantação, gente vendendo coisa. Então, assim, adianta mesmo. Você pode dar o que você quiser. Tem um vídeo, cara, absurdo do Gerando Falcões, que é um pessoal que faz trabalho social e tal. Tem um vídeo, joga isso no TikTok, sei lá, coloca aí, casa antes e depois. Velho, os caras pegaram um local completamente desolado, Emílio. Assim, era um local muito pobre. Os caras foram lá, revitalizaram tudo, fizeram casas geminadas, sem muro e tal, né, por causa de custo e tudo mais. Deu uma casinha bonitinha pra cada um. Deu 1 mês. Parecia que o negócio, assim, virou a mesma coisa de antes. Por quê? Porque o negócio tá aqui, ó. A pessoa não tem a mentalidade, ó, vou manter isso aqui que vai ser bom pra todo mundo, entendeu? Vou deixar a coisa aqui organizada porque eu vou ter uma casa mais limpa. Não, então o problema tá na gente, cara, assim. O senso da comunidade. O brasileiro não tem muito. Se você gostou deste conteúdo, lembre de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais atualizações sobre a política brasileira. E não deixe de conferir o próximo vídeo que está aparecendo na tela.